Agradecer ao vereador Pedro Patrus, ao deputado estadual André Quintão, autor do projeto da lei que originou a lei estadual 9.044 de 2011, que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social em Minas Gerais, o senhor Jaime Luiz Rodrigues, presidente do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado de Minas Gerais, a senhora Simone Albuquerque, diretora do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Governo Federal, e a senhora Shirley Aparecida Moreira, representante do Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais. É com prazer enorme que a gente está aqui nesse momento, né, nessa reunião ampliada, né, da União Regional dos Conselhos de Assistência Social, dos Conselhos Municipais de Assistência Social da região metropolitana de Belo Horizonte. A gente tem tido uma rotina, né, de encontros mensais, onde a gente está, a cada encontro, tratando de um tema que aborda a política da assistência social. E quando foi pensado, na última reunião, essa temática da regulamentação da lei do SUAS nos municípios, foi pensado, então, que esse é um tema que abarca muitos municípios, né, de dificuldade, um ponto chave para todos nós, e que valeria a pena a gente fazer uma reunião ampliada sobre esse tema. Então, quando a Simone se dispôs, né, para estar aqui conversando conosco sobre essa temática, esclarecendo dúvidas, pontuando pontos imprescindíveis dessa legislação, pontos estratégicos dessa legislação que precisam conter, que vão fortalecer e potencializar o SUAS em cada município, a gente fez um convite amplo, né, e é um prazer imenso para a União dos Conselhos poder contar com a representação de outras uniões do Estado aqui e de tantos municípios, trabalhadores, gestores que estão aqui presentes hoje. Sociedade civil, então agradeço imensamente a presença de todos e espero que a gente consiga aproveitar aqui a presença da Simone para que a gente possa crescer e dar encaminhamento a essa legislação, a regulamentação do SUAS em todos os nossos municípios. Como o Pedro colocou, Belo Horizonte também está nesse processo, né? E aí a ideia hoje é que todos os municípios, né, também entrem, se não estão, entrem nesse processo, porque essa legislação ela é muito importante para nós. Fica a dica, né, do que o Pedro colocou, que essa lei seja sempre debatida dentro dos municípios, tanto dentro do Conselho Municipal, tanto numa audiência pública, né, para que abra o amplo debate dentro do município, né? Então, eu vou encerrar por aqui para que a gente possa ir direto ao ponto. Ok. E para a sua saudação, Jaime Luiz Rodrigues. Ô Jaime, deixa eu só dar um recado aqui. É claro que vai ser a partir da fala de todos nós que as pessoas vão poder usar o microfone. Tem uma lista que só tem uma pessoa inscrita até agora. Eu sei que vai ser a partir da fala que as dúvidas surgem. Mas quem quiser participação no microfone, tem uma lista que as meninas já passaram e continuam passando, é só levantar a mão aqui que elas levam a lista. Desculpa. Bom, queria primeiramente parabenizar pela iniciativa, né, e cumprimentando o Pedro Patrus, né, autor do projeto de lei aqui em Belo Horizonte, cumprimentar o Vinícius Queiroga, representante aqui da União dos Conselhos Municipais da região metropolitana, cumprimentar a nossa querida Simone, né, diretora de gestão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mineira, né, a nossa querida Simone, que sempre contribui, tem dado uma contribuição muito grande,
para a consolidação do SUAS, o nosso deputado estadual André Quintão. Cumprimento com muita honra, né? Eu sinto muito honrado como presidente do colegiado estar aqui, poder ter essa chance, oportunidade de debater. O deputado André Quintão, a gente sabe que é uma referência não só no estado de Minas, como no Brasil, como parlamentar que deu sua contribuição, que tem dado a sua contribuição para essa política tão importante, política de Estado hoje no Brasil e que é referência no mundo. Eu acho que de tudo que vai ser dito aqui, nós possamos levar para que primeiro a gente dê o cunho, né, o viés universal. Nós temos essa missão, esse desafio de levar para o maior número de municípios possíveis, os 853 municípios do estado de Minas Gerais, essa regulamentação do Sistema Único de Assistência Social. Nós sabemos dos desafios, né, nas reuniões ordinárias do colegiado de gestores. Nós temos percebido, né, naquela cruzada, nesses vários anos que já fizemos de debates, né, eu me tornei um militante da área, não venho da área, sou da área jurídica, da área de produção cultural, me tornei um militante, me apaixonei pela assistência social, culpa sua, viu, André? Simone, Rosilene também. Então, acho que a assistência avançou bastante no Brasil inteiro, e em Minas Gerais nós temos esse desafio. Minas Gerais como um retrato muito próximo e acabado do Brasil, que é uma dimensão continental. É muito importante que comecemos por Belo Horizonte, né, que possamos fazer uma lei muito boa aqui em Belo Horizonte, e em Valadares também nós fizemos essa discussão, Pedro, né? E aí a gente estava tão entusiasmado, tão apaixonado para fazer a lei, entramos através do vereador e depois tivemos que retirar a legislação para fazer alguns ajustes. Então ela se encontra também numa fase de ajustes, né, de melhorias, né, para que nós possamos encaminhar e aí, logicamente, darmos o exemplo. Né? Importante que nós temos uma lei boa no Brasil, no estado de Minas Gerais, né, e seguimos avançando. Acho que o debate aqui vai ser de muita qualidade. Importante que cada um de nós possamos retornar aos municípios, né, e multiplicar esse esforço. Pode contar, viu, Pedro? Viu, Vinícius, deputado André, com a parceria no que for necessário do colegiado de gestores, né, com a sua capilaridade, com a sua abrangência, a gente provocar os outros gestores, os outros prefeitos também, para que possamos avançar assim, nessa política tão importante para nós, né, na participação popular, com conselheiros, com trabalhadores, com usuários, com gestores, técnicos. Importante que nós tenhamos a consciência de que o momento é de avançar. Né? Nós consolidamos, né, mas precisamos avançar mais ainda, em especial no estado de Minas Gerais. Então, um bom trabalho, uma boa tarde para todos nós aqui. Queremos agradecer a participação do Instituto das Irmãs Oblatas. Ouviremos então Shirley Aparecida Moreira, representando o Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar tanto os presentes da mesa, né, cumprimentá-los a todos os presentes aqui, e também parabenizar por essa iniciativa tão importante, né, tanto da parte da URCMAS, quanto dos participantes da mesa, quanto os próprios participantes ou representantes dos municípios, que nós temos aqui uma presença significativa. E só gostaria de tudo que foi dito aqui, pontuar tanto que é importante esse momento na construção do SUAS no nosso estado. Afinal de contas, a União já tem dado grandes passos, né, nos embasando na questão legal, das normativas, da legislação. Então, falta-nos agora nos apropriarmos disso, né, construir essa realidade no nosso meio, no nosso estado e nos nossos municípios, a fim de que nós possamos levar a cabo essa política tão maravilhosa que é o SUAS. Obrigada e boa tarde. Passaremos às abordagens e explanações sobre a mesa temática, regulamentação do Sistema Único de Assistência Social dos Municípios Mineiros como estratégia de consolidação da política de assistência social em Minas Gerais. Lembramos a todos que na sequência abriremos para a participação do público presente.
A gente não pensou no tempo, né? Assim, mas eu acho que uma meia hora, uns 40 minutos de explanação, né? Depois a gente abre aqui para a mesa comentar e para a plenária também. Bem, boa tarde a todos, a todas. É uma honra enorme para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome o convite de ter o prazer de participar aqui da reunião ampliada da União dos Conselhos da região metropolitana de Minas Gerais, né? Para discutir exatamente uma das metas do Pacto de Aprimoramento da Gestão Municipal, feita entre o governo federal, os governos municipais. O pacto, eu vou falar depois dele, ele foi pactuado na Comissão Intergestores Tripartite, na CIT, onde tem assento o CONGEMAS, que é o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Minas tem até uma representante no CONGEMAS, na CIT, que é a Aline, de Araçuaí, né, Jair? De Araçuaí, do município de Araçuaí. Ela representa os municípios na CIT, uma das representantes. E temos também o FONSEAS, que é o Fórum dos Secretários Estaduais de Assistência Social. Então, nós fizemos um pacto, eu vou falar depois rapidamente dele, e ele também foi deliberado pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Além de ser um prazer para o nosso Ministério, é um prazer particular para mim estar aqui presente. Eu e Sábia fomos aí uns fundadores da União do Conselho da região metropolitana, né? Não foram poucas as vezes que estivemos nas cidades aqui da região metropolitana fazendo reunião, exatamente porque a gente sempre teve uma compreensão, conselheiros e conselheiras aqui presentes, que o modelo federativo brasileiro, que tem autonomia, governo federal, governos estaduais, do Distrito Federal e municípios, também se aplica aos conselhos, né? Os conselhos também são autônomos, ninguém obedece a ninguém. Claro que o limite da obediência é a lei, isso é muito importante, mas ninguém tem subserviência ao Conselho Estadual, ao Conselho Nacional. E esse modelo federativo requer espaços coletivos de debate e discussão. Por isso que a União dos Conselhos é uma estratégia interessantíssima aplicada no estado de Minas Gerais. É uma experiência estadual também. Vanguarda, como Minas Gerais é na área da assistência social. Eu quero, então, Vinícius, te cumprimentar. Sei da sua importância, da sua liderança, não só no Conselho de Belo Horizonte, mas também apoiando sempre aí na organização dos conselhos. Quero dizer que você foi e está muito bem publicamente, né? Que é uma honra para mim, já te disse isso pessoalmente, compartilhar com você histórias, né, de implantação do SUAS no Brasil. Quero cumprimentar também meu amigo pessoal, meu companheiro, das pessoas que eu mais tenho orgulho de ter estudado com ele, né, de fazer parte da geração de assistentes sociais junto com ele, né? André é uma referência política, ética, afetiva, não só para mim, né, que estudei com ele, mas acho que para uma geração inteira de assistentes sociais. Toda vez que o deputado André Quintão ele vai a um evento nacional, eu tenho dois sentimentos. Um sentimento de que, de fato, nós mineiros somos muito privilegiados de tê-lo, né, na Assembleia Legislativa. E o outro, gente, é que não tem um único deputado que é igual ao André. É impressionante. André não é o miozinho que está tendo, André é o miozão que está tendo. E eu estou falando sério com vocês. Um dia eu vou contar, eu quero vir aqui contar para vocês como é que foi a discussão da lei do SUAS no Congresso. Só muita determinação de um ministro igual o Patrus. Só. Porque para você explicar para um deputado o que é assistência social, pelo amor, e você sabe muito bem que eu não estou brincando.
você sabe muito bem o que é explicar para um deputado, para um vereador, o que é assistência social. Para o prefeito, os conselheiros que estão aqui, não vão longe não, né? Não precisa nem de ir lá no Congresso. Vamos tentar explicar para o prefeito o que é assistência social. Então vocês imaginam nós, no Congresso, tendo que explicar o que é assistência social. E para assistência social não bandear, porque ela bandeia também. Se a gente não ficar rumo no prumo, ela escorrega para o assistencialismo de um jeito, que é uma coisa também impressionante. Então, André, eu não posso perder essa oportunidade de dizer que eu tenho muito orgulho de você. Eu quero também cumprimentar aqui meu queridíssimo Jaime, presidente do colegiado de gestores estaduais aqui de Minas Gerais, do COEGEMAS. O Jaime tem acompanhado desde que assumiu o colegiado aqui em Minas, todo o nosso debate e esforço, né, da gestão compartilhada do SUAS para a implementação do SUAS no Brasil. Hoje o COEGEMAS aqui em Minas tem vários desafios, desde coordenar a implantação do pacto, né? O pacto tem várias metas e os municípios, tem muitos municípios que ainda não conseguiram atingir um patamar de proteção socioassistencial, né? Esse é um esforço coletivo. Mas aqui no estado de Minas Gerais, gente, nós temos um desafio enorme, além de todos os desafios, que é o número de municípios de pequeno porte. Vocês sabem disso, são conselheiros, estão aqui. São municípios muito pequenos, têm uma dependência muito grande do governo estadual, precisam do apoio do governo estadual. Nós temos um desafio de ampliar e de universalizar a proteção especial no estado. As famílias que são vítimas de violência e violação de direitos, que moram em municípios muito pequenos, elas não têm acesso à proteção especial. Esse é um desafio que o colegiado estadual aqui de Minas tem discutido muito aqui no estado e no Brasil também. Eu quero cumprimentar também a Shirley, que representa aqui o Conselho Estadual de Minas Gerais. O Conselho Nacional tem uma agenda trimestral com os conselhos estaduais, viu, gente? 3 meses. Tem uma reunião ampliada, tem reunião descentralizada e o pacto está na pauta do Conselho Nacional com os conselhos estaduais. Por isso que é muito interessante também que vocês discutam aqui, coloquem na pauta o pacto de aprimoramento da gestão municipal. E eu quero também cumprimentar aqui o meu querido vereador, também amigo, Pedro Patrus, agradecer a ele, né? Acho que ele me apresentou aqui 2 projetos de lei que ele, né, de sua autoria, ele está modernizando, André, a lei que a gente fez aqui, que é a lei de parcerias, vanguarda no país à época também, né? E um negócio que nós vamos discutir aqui, que é uma das coisas talvez uma das coisas, viu, Pedro? Eu tenho certeza que você apresentou esse projeto de lei, não foi à toa, que é os benefícios eventuais. Porque o trem para ter cheiro de assistencialismo é benefício eventual, não é, gente? É impressionante. Moeda de troca. Olha, eu passei mal desse assunto, eu já conversei com o Vinícius sobre esse negócio. Expliquei para ele, quando nós entramos aqui, as pessoas eram enterradas num caixãozinho. Eu fico até emocionado, sabe, André? Que é um caixãozinho escrito assim de gente. Com material que vocês não imaginam o material. Né? As famílias não têm direito de fazer o velório dos seus mortos, porque são famílias pobres. Né? Então, é uma das primeiras resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte, porque eu, Edna, o André, a gente fez questão de dar mais dignidade para esse negócio. Então, Pedro, quero parabenizá-lo. Eu já estou com ela aqui, eu vou ler com o maior cuidado esse assunto que me interessa particularmente, porque é assim que a gente dá dignidade para os usuários da área. Né? Então, muito obrigada a vocês mais uma vez, é uma honra e um prazer que o nosso Ministério está aqui. Bem, vejam só, nós... Geraldo está por aí. Já está, tá bom. Antes de eu fazer minha apresentação, eu só quero colocar o seguinte.
Nós, com a LOAS, né, com o SUAS na LOAS, em 2011, os municípios passam a não mais habilitar ao SUS. Os municípios integram o Sistema Único de Assistência Social. Se eles integram, não mais se habilitam, apresentam documentações para se habilitar ao SUS, na gestão inicial básica plena, então a lei, ela coloca que nós devemos fazer, o governo federal, os governos estaduais e os municípios, fazer acordos entre nós, pactos. E o pacto para a gestão municipal, ele contém várias propostas. Que propostas são essas? Para que todos os municípios brasileiros atinjam o mesmo patamar de proteção socioassistencial. Tem metas da proteção básica, metas da proteção especial e tem metas da gestão e do controle social. Nas metas da gestão, uma delas é que todos os municípios atualizem suas leis. Porque eu não sei se vocês sabem, mas as nossas leis municipais, elas são leis me ajuda aí, André, de 1993, né? Foi quando a gente instituiu a LOAS e o artigo 30 da LOAS dizia que todo município tinha que ter conselho e plano fundo. É a fase CPF da assistência social. Então, todo mundo fez uma lei que cria o conselho, que cria o fundo, né? No Brasil inteiro, só isso. A lei não tem mais nada. Cheguem nos municípios de vocês e vejam lá como é a lei. Mesmo nós que, né, a gente já tinha uma discussão mais avançada, mesmo nós aqui, nós é Belo Horizonte, viu gente? Mesmo Belo Horizonte, vocês pegam lá, e foi uma das leis mais avançadas à época, porque tinha uma participação popular descentralizada, tinha um modelo de conselho, né, que a gente discutiu muito durante um ano aqui em Belo Horizonte, em todos os bairros para fazer a lei. Então, na verdade, a legislação, ela não incorpora os avanços da assistência social, do SUAS, né? Além de não incorporar, das leis serem muito antigas, eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Que é muito importante que vocês que são conselheiros que estão aqui, cheguem nos municípios e procurem saber. Como que é a regulamentação da assistência social no município de vocês? Em muitos casos, são legislações pré-SUAS, antes do SUAS. E tem elas representam muito o modelo da assistência social antigo. Por exemplo, aposto com vocês, eu posso apostar, que na legislação de vocês, o dinheiro, o nome do dinheiro que passa para a entidade, que está na lei, chama-se subvenção social. Vou postar? Você sabe o que é subvenção social, gente? Subvenção social, nossa senhora, esse é um negócio que a André sabe contar mais que nós todos aqui. Porque na Assembleia Legislativa tinha subvenção social que o Legislativo passava para as entidades. Só que o que acontece, em muitos municípios também ainda chama subvenção social. É uma ajuda. Faz de conta que você atende a entidade e eu faço de conta que passo o dinheiro para você. Então isso é uma coisa importante. Eu quero que vocês cheguem lá e procurem saber como é que é o nome do dinheiro que está lá na lei que passa para as entidades. Essa é uma coisa que é a cara também do assistencialismo. Eu vou mostrar algumas leis que são a cara do assistencialismo para vocês chegarem no município e procurarem saber. Outra coisa é o comando único. O trem difícil também, esse negócio de comando único. Está na LOAS desde 93. Mas o que tem de entidade de primeira dama, que tem mais dinheiro e mais estrutura do que a Secretaria Municipal, então esse é um outro componente importantíssimo que vocês têm que se ater. Como é que é a entidade de primeira dama do município de vocês? É lei, vocês sabiam disso? Tem lei municipal. O que diz a lei? Será que a lei está falando da assistência social lá como? Como é que está esse negócio na lei municipal que cria as entidades de primeira dama? A outra é a questão dos benefícios eventuais.
Em muitos municípios, como a assistência social era muito junto com a saúde, e quem executava tudo eram muitos hospitais filantrópicos que recebem SEBAS, Certificados de Entidades Beneficentes de Assistência Social. Tem muita Santa Casa que tem exclusividade do enterro na cidade. Em contrapartida, a exclusividade do enterro, ela coloca as regras do jogo. Então, esse é um componente muito importante. Com que lei é enterrados as pessoas pobres do município? Né? Será que, depois dos programas de transferência de renda, como Bolsa Família, o BPC e tantos outros, tem muitos municípios que têm programas de transferência de renda, ainda cabe cesta básica? Será mesmo, gente? O que os estudos nos mostram? Que as transferências de renda, elas têm a primeira função delas é de compra de alimentos. Será mesmo que nós precisamos ainda de ter cestas básicas, distribuição de benefício em espécie, sendo que a gente nós conquistamos os benefícios em monetários? Essa é uma questão que vocês têm que discutir, que os conselhos têm que ter clareza no debate da legislação municipal. A outra questão que eu queria chamar a atenção são os conselhos de assistência social. O que tem de conselho que tem um caráter cartorial enorme ainda não está no gibi. Tem conselho que ainda exerce, tem um papel muito cartorial. No sul do Brasil, em Minas até que tem os conselhos de assistência, não tem muita influência de ficar pegando o financiamento e distribuindo para as entidades, né? Mas no Rio Grande do Sul isso é muito forte. Em Minas ainda é muito forte os conselhos ficarem fazendo análise contábil das entidades, né? Então tem um papel cartorial ainda muito forte. Os conselhos de assistência social não podem se ater para além dos artigos 203 e 204 da Constituição. Então essas questões de certificação, de entidades, isso é uma coisa que tem a ver com o órgão gestor, isso também é uma fase pré-suas. Bem, chamando a atenção sobre esses aspectos, né, nós estamos discutindo na CIT, nós estamos fazendo uma orientação na CIT. Quando eu digo na CIT, é uma orientação que não é do Ministério, é uma orientação construída no espaço público, com gestores municipais e gestores estaduais. Nós estamos construindo, inclusive junto com o Congemas, para levar para a CIT, que são orientações para todos os municípios brasileiros, que eu vou apresentar para vocês aqui agora, as principais recomendações. Claro que são as principais recomendações do que deve conter os projetos de lei municipal, né? São recomendações que vocês, é claro, gente, isso é parâmetro nacional. Vocês têm que ver se tudo se adequa a todos os municípios. O Congemas tem insistido que a gente deve fazer uma orientação por porte. Município de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Talvez a gente consiga avançar nesse sentido. Então, vejam só. Pacto de aprimoramento do SUAS. A prioridade, então, essa é uma das prioridades do pacto. É adequar a legislação municipal às normativas do SUAS. O pacto, só chamando a atenção, isso tem que ser feito até 2017. Esse é o nosso acordo com o Congemas, né? De 2014 a 2017. Até 2017, todas as legislações dos municípios terão sido adequadas ao SUAS. A meta é atualizar a instituição por todos os municípios da lei que dispõe sobre o SUAS. Eu estou dizendo isso, gente, porque lá na CIT, o Congemas tem dito assim: Simone, tem secretário municipal que não vai saber defender a lei do SUAS, não.
Falei, ai meu Deus, lascou. Se o secretário municipal não consegue na Câmara Municipal defender a lei da assistência social, como é que nós vamos fazer? Né? É por isso que eu estou chamando a atenção aqui, né? Nós temos que ter pessoas na política muito gabaritadas para o debate da assistência social. Projeto de lei. A proposta é escrita na forma de um projeto de lei. Recomenda-se que a lei seja específica sobre o tema da assistência social. Recomenda-se. Tá? O projeto de lei é apresentado à Câmara Municipal. Após o devido protocolamento do projeto de lei, este tramitará na Câmara e poderá sofrer alteração até a aprovação final. Então não adianta só mandar o projeto de lei para a Câmara, tem que acompanhar. Quais são as mudanças que estão acontecendo? Por que está sendo mudado? Por que está sendo mudado? Por que o que o Conselho discutiu foi retirado ou não foi absorvido completamente? Qual é o debate que está lá? Senão corre um risco enorme de mandar um projeto de lei e sair pior do que era antes. Então tem que acompanhar, tem que discutir o projeto na Câmara. A sanção do projeto é um ato político de competência do chefe do executivo, do prefeito, que consiste na sua aquiescência ao projeto. Isso é uma coisa importante também, porque se o prefeito não sancionar, ela não entra em vigor. Ele pode sancionar com veto. Por isso que é muito importante acompanhar também depois que é aprovado na Câmara. Porque o prefeito tem que aprovar tudo. Se ele vetar alguma coisa, pode prejudicar muito o projeto de lei. Distribuição de competências, né? Cada ente, ou governo federal, estadual, municipal, fixa a sua política de assistência social, observadas as normas gerais exaradas pela União, assim, devendo instituir em lei ordinária, municipal ou estadual as suas. O artigo 8º da Lei Orgânica da Assistência Social coloca o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, observados os princípios e diretrizes estabelecidos nessa lei, fixarão suas respectivas políticas de assistência social. Bem, a Política Nacional de Assistência Social é aprovada pelo Conselho Nacional. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é a instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social. Isso é uma coisa importante. O projeto de lei de vocês deve dizer quem no município é o responsável, no caso do município, não é só pela coordenação, não. É coordenação e execução. Tem que tomar muito cuidado. Porque pode ser que coloque só coordenação e coloque a execução em outras políticas. Sabe aquela história de que a assistência social pode ser ofertada em várias secretarias? Aqui tem que tomar muito cuidado. Deixar claro que a Secretaria Municipal de Assistência Social, de Desenvolvimento Social, sei lá o quê, é a instância coordenadora, gestora e executoras da política nacional ou da política municipal de assistência social. Distribuição de competências. Conforme as normativas gerais do SUAS, há competências comuns e específicas para cada ente. Uma dica que eu estou dando aqui é vocês pegarem a NOB SUAS 2012, ela tem competência dos entes, competências que são comuns e competências que são específicas dos municípios. Então, vocês podem pegar ali que já detalhou bastante a competência dos municípios, né? E a competência comum. Aqui a gente colocou alguns exemplos, só para exemplificar, que é o que a gente vai colocar na orientação aos municípios também. Então, compete aos entes organizar e coordenar os SUAS, normatizar e regular a política de assistência social. Então, se vocês quiserem colocar assim, compete à Secretaria Municipal de Assistência Social organizar e coordenar os SUAS. Aqui já faltou a palavra executar, né? Porque aqui está se baseando mais na política nacional. Eu já vou corrigir, pode deixar comigo. Também normatizar e regular a política de assistência social, estabelecer as prioridades e metas para prevenção e enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco. Isso tudo aqui vocês podem colocar. Compete à Secretaria Municipal. Firmar e realizar o pacto
aqui não cabe, né, que também é município, tendo como pilar a gestão, organização e execução, realizar a vigilância, com foco nas vulnerabilidades, riscos, violações de direitos e padrões de serviço, aprimorar a gestão, estabelecer o comando único, que é aquilo que eu já falei, essa coisa do comando único é muito importante, prestar atenção, realizar e financiar os conselhos e as conferências de assistência social. Aqui, na conferência e nos conselhos, não se esqueçam de colocar na lei, está lá na lousa, vocês podem copiar igualzinho, está na lei do André também, na lei do Estado de Minas Gerais, que todos os conselheiros serão financiados no exercício de sua função. Para vocês terem direito a vale transporte para ir nas reuniões, para ter direito à refeição, para que possam financiar a vinda dos municípios para as conferências estaduais, enfim, para ter a garantia da possibilidade de executar aí a participação popular. Uma outra competência municipal é articular com as outras políticas setoriais. Aqui eu chamo muita atenção dos municípios, porque há uma tendência muito grande de que ou a assistência social ela execute, né, das outras políticas setoriais, ou ela exerça, onde ela seja a responsável única pela intersetorialidade, e há uma outra tendência também, de que a assistência social, a lei não faça uma previsão de que ela se integre às outras políticas. Lembrando que integrar não é perder a especificidade. Integração não é uma como chama? Que a gente faz com leite e fruta, uma vitamina. Exatamente. Intersetorialidade é uma salada de frutas, onde está lá a cor da laranja, o sabor da banana, né? A cor do morango. Quando você coloca na boca, não é nem morango sozinho, nem laranja sozinha, nem banana sozinha. Mas é diferente. Aqui o debate da intersetorialidade tem que garantir a setorialidade da assistência social. Uma das coisas importantes que a própria LOAS coloca aqui na intersetorialidade é a existência de programas intersetoriais. Programas, eles qualificam ofertas, serviços e benefícios. Programas têm que passar pelos conselhos municipais. Os conselhos têm que aprovar os programas existentes nos municípios. Por isso, uma dica boa é, toda vez da intersetorialidade, nunca esquecer de colocar a importância de ter programas intersetoriais deliberados pelo Conselho de Assistência Social. Outra coisa importantíssima é estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores do SUAS. O SUAS só tem sentido se for democrático, né? Se ele puder contar, se ele criar as estruturas necessárias para a participação dos trabalhadores, né? Isso é muito importante, mesmo que fique em norma geral, depois a gente regulamenta em normas específicas, mas os trabalhadores têm que ter tempo para estudar, tem que ter supervisão dos trabalhadores, tem que negociar a gestão com os trabalhadores, viu? É isso mesmo, gente, a gente não pode desistir da gestão democrática do SUAS nunca. Nunca. Manter a precarização, exatamente. Isso tem uma meta do pacto específica para os trabalhadores, específica, que todo conselho tem que ter 1/3 de trabalhadores. Vocês sabiam, gente, que no Brasil, viu, André, viu, Pedro, tem menos representação dos trabalhadores dos conselhos do que de usuários, André? Isso é uma coisa impressionante. Pega os dados dos conselhos de Minas Gerais, que você verá lá. Nós temos município por município, qual município que tem participação do trabalhador, qual que não tem, qual que tem de usuário, qual que não tem. Então uma meta gente, tem que estar na lei. A lei tem que dizer isso. Quem é que vai representar na parte da sociedade civil dos conselhos de assistência social?
Tem que promover aqui, de novo, né, a participação dos usuários. Eu estava falando aqui com o Vinícius antes da gente começar, que eu estou sabendo que o Conselho de Assistência Social de Belo Horizonte vai fazer um seminário dos usuários aqui. O Conselho Nacional tem muito interesse na organização dos usuários. A Aliança dos Trabalhadores, a Aliança Estratégica dos Trabalhadores tem que ser com os usuários. Só faz sentido a nossa luta, né, a nossa organização, se for com os usuários, né? Então nós temos que comprar essa luta para nós, fazer com que os usuários, eles participem, eles não permitam que ninguém cobre deles, que eles têm que tomar banho para entrar no abrigo, que eles não podem tomar cachaça para entrar no abrigo, que eles têm que rezar não sei o que para entrar no abrigo. Não podemos permitir isso mais. Isso nós não podemos admitir. Tem que ter respeito com os usuários. Eles têm que participar. Nós não podemos ficar definindo o destino dos usuários da assistência social, né? Essa é uma coisa muito importante que a lei tem que prever. Quanto mais vocês puderem debater e serem criativos aqui, eu acho que a gente pode avançar bastante. E aqui também tem algumas competências específicas. Aí, o que é específico do município? É o pagamento e normatização dos benefícios eventuais prestado aos cidadãos em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Não deixem de prever calamidade pública nos benefícios eventuais, porque se vocês não fizerem previsão disso, na hora que cair os barracos todos, vocês vão ter dificuldade para operacionalizar e fica tendo que fazer campanha, né? Sabe, nós já fizemos muita campanha, sabe? BH quentinha, né? Não tinha SUS, tinha que fazer alguma coisa. Pagamento dos auxílios, natalidade funeral, né? Vamos discutir pagamento mesmo, pagamento, né? Que é uma coisa muito importante. A execução dos projetos de enfrentamento à pobreza é uma coisa específica dos municípios. Realização das ações de caráter de emergência, né? Tem emergência, cada cidade pode discutir o que é emergência para ela. Aqui em Belo Horizonte, vou só dar um exemplo, nós temos 2 momentos de emergência, que é o frio e a chuva, né? São 2 situações que deixam a cidade de Belo Horizonte em situação de emergência. Enfim, acho que cada cidade aí, tem cidade que está vivendo a migração, né? Vinda de muitos migrantes de fora, isso tem causado situação de emergência lá no Acre, em São Paulo, enfim, cada cidade tem a cheia dos rios, a seca no norte de Minas, tudo isso é situação de emergência e a assistência social tem a ver com essas situações, né? Outra coisa importante é o monitoramento e avaliação da política em seu âmbito. É muito importante colocar na lei, alimentar os dados do censo SUAS. Quem não está no censo não está no SUAS. Os municípios são responsáveis pela informação que coloca no censo, o gestor municipal. Ele tem que dar informações fidedignas sobre o SUAS no seu município, né? O preenchimento do Cadastro Nacional de Entidades, o CNEAS, vocês todos preencheram. O Cadastro Nacional de Entidades vai ser importantíssimo para as entidades e para o SUAS. É importante vocês incorporarem essas questões do SUAS concretamente na lei municipal, sabe, gente? Vamos botar concretude, chão, vamos botar chão, né, no SUAS. Aqui na prestação de serviços socioassistenciais, a LOAS, gente, já prevê o PAIF e o PAEF, estão na lei. Estão na lei, vocês têm que colocar na lei municipal para facilitar a vida de vocês, para gastar dinheiro, para fazer concurso. Se quiser colocar que os funcionários de São Paulo têm que ser concursados, o que deve compor na equipe de referência, isso tudo já está previsto. Isso ganha uma concretude. Que tem que ser feito no CRAS, tem que criar o CRAS na lei municipal, o CREAS, isso está na LOAS, está na lei estadual, aqui também do estado. Pode ganhar concretude, deve ganhar concretude na lei municipal. Bem, aqui nessa questão dos serviços socioassistenciais, eu queria só chamar a atenção o seguinte: quando a gente cria
eu acho que o André e o Pedro podem falar disso muito melhor do que eu, mas quando a gente cria unidades estatais em lei, CRAS, CREAS, você abre chance para ter coordenador do CRAS, você abre chance para ter o coordenador do CREAS. Ou vocês acham que o coordenador é assim, tuf? Não é tuf. Tem que estar na lei, né? Você abre espaço para ter, cada CRAS que abrir tem que ter concurso. Você abre espaço que cada CRAS que abre no município tenha também possibilidade de ter um coordenador. Tem estrutura. Vou correr aqui. Regulamentação do SUS pelos municípios. Cabe a cada ente organizar e instituir o SUS em lei, de acordo com suas competências, em consonância com a Constituição Federal e as normas exaradas pela União, de forma a garantir a consecução dos objetivos. A instituição municipal do SUS dará concretude de acesso aos direitos socioassistenciais, prevendo recursos materiais e humanos para a oferta do serviço, programas, projetos e benefícios, com qualidade e continuidade. Então é muito importante também que a LOAS municipal, ela trate, claro, dos direitos socioassistenciais, né? Bem, aqui a gente só está reforçando principais pontos para a regulamentação municipal, os artigos 6º e 6º-A da LOAS, que trata, né, o que é o SUS, né? Então aqui nós estamos indicando que se repita, que coloca os princípios, as diretrizes do SUS, as funções da política de assistência social, que é a função de proteção, de vigilância, defesa de direitos, coloca os objetivos do SUS, os princípios éticos para a oferta da proteção socioassistencial. Tem concretude isso aqui também, gente? A população de rua sofre demais. A população de rua, que ela é submetida, que é confundida com lixo na cidade, que é desrespeitada, discutam quais são os direitos que devem ter concretude na lei de vocês. Não precisa pegar só os direitos que nós, né, já estão colocados na NOB RH, mas o que? Por exemplo, Belo Horizonte seria importantíssimo discutir aqui quais são os direitos dos usuários que vão estar contidos na lei orgânica municipal. Eu já disse, indicar o órgão gestor de assistência social, também já disse observar a diretriz do comando único. Outra coisa importante, prever os eixos estruturantes. Também tem concretude para isso aqui, né? Tais como matricialidade sociofamiliar, descentralização. Vai ter descentralização? Nós vamos descentralizar como? A cidade é grande, nós vamos ter 2 regiões. Não, em Belo Horizonte nós vamos continuar com as 9 regiões. Qual que é o território? O que vai ter nessas regiões? Não, nós vamos ter... A política já tem muita coisa regulamentada. É um CREAS para cada 200 mil famílias ou habitantes. Não é um CRAS para cada 5 mil. Se vocês conseguirem discutir a realidade local e colocar em lei, isso dá uma concretude muito grande para o SUS no município. Claro que deixando sempre, dando concretude, mas também tentando não afunilar muito, né? Instituir o Conselho, o Plano e o Fundo de Assistência Social, que é importante. Tem várias orientações também já para os fundos, que podem ser incorporadas na lei. A outra coisa importante que eu queria chamar a atenção aqui é com relação aos recursos do cofinanciamento. É uma boa oportunidade para tentar ver se consegue, porque, lembrando a vocês que a LOAS coloca que a lei municipal ela tem que ter conselho, plano, fundo e um recurso do orçamento municipal ou estadual. Outra coisa importante, se vocês acharem adequado, é a estruturação da Secretaria de Assistência Social com a formalização das áreas essenciais. As áreas essenciais também estão no Pacto de Aprimoramento de Gestão, conforme o porte do município. Eu gostaria de chamar a atenção com relação à lei de parcerias. Vocês sabem
ou estão sabendo que houve uma mudança, né? Agora nós temos a lei de parceria do terceiro setor em nível nacional. Ela já traz mudanças importantes. Isso é uma coisa que eu recomendo, Pedro, e a gente das ordens para ajudar, é verificar se tem consonância da lei municipal com a legislação federal. E é muito importante que vocês coloquem que as entidades de assistência social são parceiras quando tem o vínculo SUAS. Nós vamos regulamentar o vínculo SUAS. Porque as entidades, elas têm que ter serviços continuados, igual tem as ofertas estatais. Não dá mais para a gente ficar fazendo convênio com a entidade, igual a gente fazia. Toda a nossa estratégia está sendo para vincular, de fato, as entidades ao SUS, para que as entidades, as de fato de assistência social, elas tenham outras formas de integrar o sistema. Muito mais fácil, muito mais rápido, que não precisa de tantos documentos e ficar renovando de ano em ano, como é feito até hoje. Tá bom? Essa também é uma coisa importantíssima que a LOAS, que a regulamentação da legislação pode trazer. A outra questão importante, principalmente para os municípios, no caso das grandes cidades como Belo Horizonte, porque atende muita gente que vem do interior. No caso dos municípios de pequeno porte, médio, grande, porque vão fazer com que alguns usuários sejam atendidos em serviços que não são ofertados no próprio município. Então é muito importante prever na lei a existência de termos de cooperação entre municípios, consórcio público, essas coisas, né? Que podem facilitar muito a oferta dos municípios. E aqui, por fim mesmo, né? Todo o processo de discussão no SUAS, com relação à democratização do sistema, eu acho que também deve ser discutido. Acho que vocês devem discutir. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter os conselhos de usuários nos CRAS, nós vamos colocar na lei que todos os serviços têm que ter participação dos usuários, os albergues, os abrigos, as repúblicas, os CRAS, os CREAS, todos. Uai, vamos ou não vamos democratizar esse negócio? Que devem ter, além da participação dos usuários, devem ter a participação também dos trabalhadores? Eu acho que esse é um debate importantíssimo que a lei, que a possibilidade da legislação municipal traz. E eu tenho certeza que no final de 2017 nós podemos ter um SUAS com muito mais qualidade, com muito mais legitimidade, se nós todos nos imbuirmos com a meta de mudar toda a legislação até 2017. Muito obrigada. Obrigado, Simone, pela excelente explanação. Eu já queria pedir de antemão que pudesse compartilhar com a gente esse material, que eu acho que seria muito rico, né? Obrigado. Para todos nós, porque eu vejo que várias coisas aqui você foi priorizando e tudo, e aqui está um material muito rico para todos nós. Eu tenho certeza que a União dos Conselhos vai se beneficiar desse material e da sua explanação, né, da prioridade que você deu para alguns itens aqui. Bom, quero passar a palavra então para o deputado André Quintão para fazer a sua explanação. E aí, gente, boa tarde, né, a todas, a todos. Queria cumprimentar aqui o nosso amigo vereador Pedro Patrus pela iniciativa, viu, Pedro? Acho que é importante a exposição desse legislativo nessa formatação do marco legal. Queria cumprimentar, na pessoa do Vinícius, todos os conselhos municipais aqui. Eu percebi que não só, né, da região metropolitana, mas também de outras regiões do estado. O Sávio está aí, nós também somos precursores lá da União dos Conselhos, né? Visitamos e fizemos muitas
rodadas aí de conversa, é fundamental essa visão regional. Eu vou falar um pouco dela. Impacta, inclusive, a construção da proteção social especial. É importante que a proteção especial não deve se dar somente na discussão regional técnica, né? Tem que envolver também os mecanismos, né, de controle social. Então, cumprimento aqui o Vinícius, da mesma maneira o colegiado de gestores, o Jaime, toda a sua equipe lá de Governador Valadares, o Cogemas, vocês verão aqui também nessa discussão da regulamentação, tem uma presença estratégica, e o Jaime tem fortalecido muito isso. A Shirley, que representa o Conselho Estadual de Assistência Social. Tomo a liberdade aqui também de cumprimentar representantes aqui do Ministério Público, na pessoa da doutora Maria de Lourdes, que é promotora atuante aqui na área da infância e juventude. E minha querida amiga, companheira, Simone Albuquerque, diretora do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social no MDS. Simone está no Ministério desde a sua criação, mesmo antes da sua criação. Ela foi para lá em 2003, o Ministério foi criado no final do ano para o início de 2004, então é uma década a serviço da construção da política nacional e do SUAS. E a Simone, eu acho que ela alia duas questões fundamentais. Ela consegue aliar a competência, a clareza de gestão com o compromisso político de disseminação e consolidação do SUAS, também com a sua disponibilidade para estar presente nos encontros, animando também os militantes do SUAS, né? Porque a Simone não desiste nunca. Então ela alia a competência com a defesa prática, ela encarna, né? Se eu fosse usar um termo assim, é muito simbólico, ela encarna, né, essa consolidação do SUAS no Brasil. E eu estava pensando aqui, Simone, eu já vou entrando na temática, que esse trabalho que nós começamos de implantação da LOAS aqui em Belo Horizonte, começou exatamente há 20 anos atrás, né? Então, há 20 anos atrás, a gente estava lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, com a responsabilidade de implantar a Lei Orgânica da Assistência Social. A Simone, eu tive a honra de ter a Simone na minha equipe, a Rosilene Rocha também, que foi secretária nacional da Assistência Social. Então, nós tivemos aqui um trabalho muito árduo, e a gente vê que muito daquilo que a gente implantou em Belo Horizonte, mesmo muito antes do SUAS, a gente está tendo a oportunidade agora de fazer, né, com a sua condução, a partir principalmente do período aí que o Patrus foi ministro e agora com a Tereza Campelo, no Brasil. Esse debate da lei é importante, e aqui eu queria falar também como militante, né, da área, colega de trabalho, analista de política pública também, viu, Vinícius? Eu estou licenciado porque a lei orgânica aqui não permite você conciliar o mandato, porque senão seria deputado e assistente social de algum CRAS aqui de Belo Horizonte. Mas falo como assistente social, como militante da área, e também como uma pessoa que passou aqui por esse espaço, né? Eu fui vereador em Belo Horizonte e já no terceiro mandato na Assembleia. São 20 anos de acompanhamento no Legislativo e no Executivo dessa política pública. E é muito importante o marco legal. É muito importante que vocês, principalmente de municípios menores, tenham essa clareza. No Brasil, tem um certo preconceito com a lei, porque infelizmente o Brasil, de fato, tem muita lei que não é cumprida. Então tem muita gente que tem ojeriza de lei. Agora, a maior referência que permitiu o Brasil ir construindo aos poucos uma espécie de welfare state, de estado de bem-estar social, foi a Constituição de 88. O desenho das principais políticas públicas no Brasil hoje se refere à Constituição de 88, a um marco legal fundamental.
Todas as outras leis vêm dessa raiz. A própria Lei Orgânica da Assistência Social, que desdobrou os artigos 203 e 204 da Constituição, ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que desdobrou o artigo 227 da Constituição da proteção integral. Então, o marco legal, ele é conjugado com financiamento, com controle social e com gestão e valorização de recursos humanos. Quando a gente consegue essa unidade, a gente avança a política pública. Eu, quando vou medir assim, êxito de política pública, eu vou olhando, quando eu chego no município, isso. Tem um marco legal? Tem fonte de financiamento adequada? Tem boa gestão? Tem recursos humanos efetivos e valorizados e capacitados? Tem controle social? Então a gente analisa isso. Se a maioria desses pilares estão bem plantados, tendencialmente teremos bons resultados. E aí a gente tem que ter também avaliação e monitoramento objetivos, né? Compondo aí o campo da gestão. Mas se alguma dessas pernas, ou a maioria dessas pernas, não funciona, aí nós teremos problemas. E o marco legal, ele pode facilitar muito disso aqui. A Simone foi muito didática aqui, Simone. Até brinquei com o Jânio, você economizou aqui metade da minha exposição. Porque o marco legal pode equacionar alguns dilemas vividos no recursos humanos, na gestão, no controle social. Então, resumindo, marco legal fortalece, uniformiza conceitos, fortalece um rumo da política pública. Isso é muito importante, porque quando a gente vai defender a política pública, inclusive dentro das instituições, com os nossos gestores ou acima de nós, os prefeitos, falando como se eu fosse um funcionário como sou, o prefeito tem que entender. Então você tem a lei, só está na lei. É importante isso. A questão do compartilhamento das responsabilidades. O grande problema da LOAS, Simone sabe disso, nós implantamos a LOAS em 94, aqui em Belo Horizonte. E o SUAS é de 2005, a partir da Política Nacional, que é de 2003. Nós gastamos 10 anos para sair de um fosso que a gente tinha, porque a LOAS avançou muito, mas não estabelecia compartilhamento objetivo de responsabilidades. Então, o que cada ente federado vai fazer? E vai receber, e vai financiar? Essa resposta a gente não tinha. Então, a lei estabelece uma matriz de responsabilidade, inclusive no financiamento. Vincula a política pública com o ciclo orçamentário. Essa é uma coisa que eu virei quase pregador, me dediquei na Assembleia Cristã Orçamentária por isso. Porque não há política pública sem orçamento e sem planejamento. Não adianta a gente ficar fazendo conferência, fórum, conselho. Se o orçamento chega, o conselho não discute, o trabalhador não participa, o planejamento não é cumprido. Então a lei tem que vincular a política pública com os mecanismos que integram o ciclo orçamentário, plano plurianual, LDO, lei orçamentária anual. A lei também pode fortalecer o controle social. Eu estou muito preocupado com o controle social. Essa ideia deliberativa, essa ideia eu discuto muito com os técnicos, com os profissionais. Eu tenho uma ideia que a gente priorizou muito a gestão nos últimos anos, a gestão por si, um pouco dissociada do acompanhamento dos avanços da gestão pelos nossos parceiros usuários. Então esse é um ponto também que tem que deixar claro na lei, os mecanismos institucionalizados que garantam
o protagonismo do usuário na formulação, no controle e também na qualidade do acesso aos benefícios e serviços. A questão dos trabalhadores é fundamental. Não há como ter êxito em política pública, principalmente na área social, sem um quadro de recursos humanos, no caso do SUAS, de trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, reconhecido, concursado e valorizado, e com condição de trabalho. Em Minas Gerais, eu não estou falando especificamente de Belo Horizonte, mas até de Minas, que eu tenho acompanhado mais. É preocupante o quadro. A precarização é absoluta. Boa parte, grande parte, a maioria dos municípios, a relação com os trabalhadores é precarizada. Não há concurso público. No caso da carga horária, aquelas que têm limite legal estabelecido por lei, como é o assistente social, às vezes não é cumprido. Remunerações baixíssimas. Alta rotatividade decorrente dessa precarização. Eu falo isso, no nosso conselho regional, eu fico indignado, por exemplo, com contratação de pessoal por pregão eletrônico. Por pregão. Isso tem no interior. Isso é um absurdo. Para quem não conhece o pregão, se a prefeitura vai comprar um papel higiênico, aí ela especifica lá o papel higiênico, a espessura, tal. Aí eles vão fazer a oferta, a empresa tal oferece cada rolo por 30 centavos, 40 centavos. É o mais barato, a prefeitura, dentro daquela especificação, vai lá e compra. Aí vale a pena o pregão, Você economiza o recurso público. Agora, o que acontece no interior é que você estabelece, eu pago no máximo R$ 1.200 por um psicólogo ou por um assistente social. Agora eu aceito proposta. Quem receber menos eu contrato. Esse que é o pregão. Aí eu falo, eu trabalho por 1.100, o outro fala, eu por 1.000, eu tenho o salário mínimo. É assim, e contrata por salário mínimo. Aí depois passa uma semana, um mês, 2 meses, aí o assistente social chegou, prefeito, meu salário está tão baixo, como é que eu vou fazer? Não, vem aqui só 3 vezes. Tem um outro município ali, vai fazer outro pregão, você vai para lá, aí você completa lá. Aí eu visito o CRAS, viu, Simone? Isso é grave, como vocês saberem. Aí cadê esse? Não, ele vem aqui segunda, quarta e sexta. Mas que ação continuada que é essa aqui? O profissional não está lá. Então, é preocupante. Então, a lei tem que ser muito clara, ao estabelecer condições dignas para os trabalhadores do SUS. Inclusive, abrindo portas para o que a Simone, com muita pertinência, mencionou. Até para a formalização dos espaços hoje, dos equipamentos do Sistema Único da Assistência Social. As responsabilidades do órgão gestor e os direitos dos usuários. E a relação dos governos com as entidades. Então, acho esse debate muito pertinente. Tem que cumprir essa meta, não é até 2017, não. Acho que vocês têm que aproveitar o momento agora. Eu vou dar uma dica. 2016 é ano de eleição municipal. O ano de ouro para resolver isso é ano que vem, até ano que vem. Então tem que ter esse time político. Porque se não resolve em 2015, 2016, podem esquecer. Então tem que pensar nisso assim, para frente também. Aqui em Minas, eu vou para a segunda parte para me concluir, nós conseguimos aprovar o SUAS em lei. Foi o primeiro estado, Simone, a conseguir isso. O nosso acompanhamento no Ministério permitiu que a gente entrasse com o projeto de lei na Assembleia, mais ou menos no período. Eu até tinha entrado antes, na legislatura anterior, depois o Ministério entrou e aí a gente adequou a nossa proposta ao que o Ministério estava discutindo no Congresso. A gente conseguiu, inclusive, aprovar aqui a lei de Minas antes da aprovação da lei federal
mas 2 pontos importantíssimos ficaram subordinados à lei federal, que eram para mim os mais importantes, que era a transferência, a obrigatoriedade da transferência regular e automática do recurso do Estado para os municípios, via piso mineiro, e a possibilidade de pagamento de pessoal concursado com recurso do piso mineiro. Então, essas 2 questões, sem elas a lei ficaria muito fraca. Então, tanto é que eu trouxe aqui a cartilha da lei, vocês vão ver que tem 2 leis, é porque ela foi complementada logo depois. Então, é a 19.444 e a 19.578, são as 2 leis estaduais. Aí tem um texto meu, um texto da Simone, contextualizando, e um certo resumo da lei. Mas nós conseguimos aprovar essa lei aqui em Minas Gerais, e aí a Simone também mencionou, as nossas legislações são antigas. A LOAS é de 93, eu me lembro aqui em Belo Horizonte, nós fizemos a primeira conferência, Fátima Félix, você vai lembrar, em 1995, enviando para a Câmara Municipal o projeto de lei em 96, e aprovamos a lei aqui, foi no final do ano, deve ter sido lá para novembro ou dezembro de 96. Quer dizer, de 96 para cá mudou muita coisa. Então, estou falando de Belo Horizonte, que teve um processo avançado, teve muito lugar que copiou lei, teve município que copiou lei de outro lugar, nem discutiu, então deve ter impropriedades. Essa questão da relação das administrações com as entidades foi objeto de uma lei de minha autoria em 97, foi a minha primeira lei na minha vida de parlamentar, é a lei das parcerias. A Aldaís Esposado tinha entrado com um projeto em São Paulo, ela era vereadora lá, e eu aqui nós conseguimos aprovar, ela não aprovou lá, porque o governo aqui, doutor Sérgio de Castro, era muito mais avançado, aí nós aprovamos a lei de parcerias. Por isso que o Pedro falou, vai mexer nela, mexe com muito cuidado, viu, Pedro? Essa lei é a minha primeira lei, viu? Mas é uma lei que tem que ser mexida. É lógico. Imagina, a lei é de 97. O marco legal mudou todo. Nós temos o SUAS hoje, nós tivemos a mudança no Congresso Nacional. E na discussão das entidades. Então, é uma iniciativa importante. Agora, a maioria dos municípios sequer tem marco legal regulando a relação com as entidades. Aí eu vou fazer perguntas que eu recebo quando eu vou nos municípios. Se eu estiver falando bobagem, vocês depois do debate vocês vão falar, não tem nada disso. Quando eu chego no município, aí o município fala assim, deputado, aqui eu uso, aqui as entidades fazem um trabalho bonito, eu não passo, não. De vez em quando eu passo a subvenção que a Câmara Municipal aprova. Falou, mas vocês não têm uma política regular de repasse? Não, é de vez em quando a Câmara aprova a subvenção. Aí tem ano que aprova R$1.000, tem ano que aprova R$2.000, tem ano que não aprova nada. Mas vocês não utilizam, pode usar recurso do Fundo Municipal de Assistência para passar para a entidade? Então, tem que regular isso. Mas regular dentro da política, do SUAS. E na gestão tem estudo de custo, quanto que custa cada atendimento, cada serviço e tal. E regula. Por que é importante regular? Como é que a gente faz ação continuada se você passa subvenção uma vez por ano para a entidade? Sem estudo de custo. Que depende do prefeito. Qual que é a forma de acesso a esse recurso? Isso em 97, aqui em Belo Horizonte, nós somos ousados. Nós colocamos por edital, publica, quem se habilitar vai lá e o conselho acompanha e vai ter critério de atendimento e padrão e ver se a entidade também pode fazer esse atendimento. E hoje, quando a gente vai discutir proteção especial, o Jaime está acompanhando muito isso, a proteção especial hoje, abrigo, asilo, é feito no interior majoritariamente por instituições privadas sem fins lucrativos. Então a gente encontra coisas assim, entidades prestando um serviço que é vinculado na prática, atende a proteção especial do SUAS,
sem nenhum apoio do município. E chega no município, o pessoal fala, não, mas aqui a gente não pode. Pode? Como é que faz? Não, de vez em quando a Câmara aprova subvenção. Então isso nós temos que, porque senão não vai avançar proteção especial. Outra coisa, pode gastar recurso com o controle social, com deslocamento dos conselheiros, com capacitação de conselheiros? Não só pode, como deve. A norma operacional de 2012 estabelece até um mínimo que tem que ser gasto com o controle social. A Chile do Conselho, aqui ela sabe disso. Mas tem lugar que as pessoas não sabem disso. E o prefeito fala, não, mas eu não posso não, porque não tá, a Câmara não deixa, não tem lei que me permite. Pagamento de pessoal concursado com recurso do fundo. É outra questão que nós temos já. A lei federal e a lei estadual. Mas tem que estar na lei municipal para não ter essa desculpa do gestor municipal. Porque quando eu brigava com os prefeitos pedindo concurso público, aí o prefeito falava, deputado, você está falando isso? Mas imagina, amanhã muda o governo, acaba com o piso, muda o governo federal, acaba com não sei o quê, eu vou ficar com um servidor aqui, concursado e sem o recurso transferido. Gente, acabou isso. A lei federal permite que até 70% do recurso seja utilizado, e no caso da minha lei estadual permite que 100% do recurso transferido do Estado pode ser gasto com o pagamento de pessoal. Então tem que explicitar isso na legislação municipal, para vocês não serem, vocês digo principalmente aqui os gestores dos municípios e trabalhadores dos municípios, passado para trás, por prefeito ou por secretário da Fazenda. Porque na hora que vai autorizar concurso, fala assim, está próximo do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Esse é o argumento. Mas abre concurso na educação, abre concurso na saúde, e engaloba a turma da assistência, porque fala, não pode, tal, é recurso de fundo. Tal. Isso tem que estar claro na lei para vocês melhorarem e avançarem na gestão. Proteção especial é a outra coisa. Muitas vezes o atendimento vai ter que ser feito de maneira consorciada. Tem lei estadual, que inclusive é de minha autoria, que permite a organização de consórcio na área da assistência social. E eu reiterei isso na lei estadual. Às vezes o município tem 5.000, 6.000 habitantes, não vai ter lá um acolhimento para proteção especial, mas você pode ter 5 municípios de 5, 6 mil e em um vai ter. E aí você consorcia. Então é bom a lei prever, porque senão depois o prefeito vai falar assim, eu não posso participar do consórcio porque eu não posso passar o recurso, porque não tem lei, não está na lei. Então tem que estar na lei também essas questões. Integração dentro do SUAS com benefícios e serviços socioassistenciais. Tem lugar que até hoje o Bolsa Família não está subordinado à gestão do SUAS. Então, esse é um problema grave. Tem lugar no município que o gestor da assistência não tem nem a senha para acessar o cadastro das famílias. Está lá no gabinete do prefeito, do secretário de governo, na instituição presidida pela primeira-dama. Então nós temos que pôr isso na lei também. Então, eu poderia falar aqui até a noite de o que poderia estar na lei. Depois vocês dão uma lida na lei. Tem muita... Agora, qual que é a lógica política que nós estamos discutindo aqui da lei? É que ao prever na lei, nós temos mais instrumentos de luta para a construção de uma política pública continuada, republicana,
com controle social, com protagonismo do usuário, com possibilidade de financiamento, com definição clara de responsabilidade, para depois, inclusive, facilitar o trabalho do Ministério Público, se o poder público não estiver cumprindo a lei. Então, a importância do marco legal não é uma lei em si, uma lei fria. O Estado está atrasando o pagamento do piso mineiro da assistência social para os municípios. Quando a gente faz audiência na Assembleia, quando a gente vai lá no Estado, no Ministério Público, no secretário, o que eu levo? Eu levo a lei. Está na lei. Tem que ser regular e automático, e não programático e com atraso. Então, é lógico que a lei não tem um condão de resolver tudo. A gente sabe que no Brasil tem lei que o poder público não respeita. Mas na democracia, quando não respeita, a gente pega e utiliza, aciona os canais para ele fazer, para ele cumprir. Se não tiver a lei, não tem essa construção. Agora, no positivo, a lei orienta, norteia, estabelece padrões para a construção de políticas públicas. Então, eu queria terminar deixando esse estímulo aí, parabenizando, né, a união de conselhos, para que um município ajude o outro. Tem município que está mais avançado, já tem município que já tem lei municipal, município de porte 1, de porte 2. Né? O município tem características diferentes de uma legislação estadual ou federal. Pode até descer, né, Simone? Você até deu exemplos. Tem lugar que eu vou que, às vezes, o coordenador do CRAS não tem nenhum tipo de adicional de remuneração, porque não tem nada previsto, aquele equipamento não está previsto. Então, é quase indígena, quilombola. Então, dependendo do município, você pode, inclusive, territorializar essa lógica sem engessar, mas abrindo porta para facilitar. Eu mesmo acho que cada vez mais, se a gente puder, inclusive deixar essas coordenações, essa gerência, né, dos equipamentos, né, na mão dos funcionários efetivos, né, concursados, seria muito bom, porque às vezes a gente vai no interior também e essa gerência ela é muito política, desprofissionalizada. Então, não que as pessoas lá sejam... Tem muita gente boa, gente bem intencionada, mas como tem muita alternância, então, às vezes a alternância numa gestão de ponta não é legal, né? Tem muita ruptura. Então seria bom você criar mecanismos de incentivo, de valorização ao trabalhador do SUAS, para que esse trabalhador pudesse também se sentir mais motivado. Então, gente, eu fico por aqui. Eu acho que a gente tem um caminho aí importante e fiquei feliz, viu, Pedro, de você já estar com esse passo avançado, porque, sinceramente, eu acho que Belo Horizonte, e o Pedro explicou os motivos, Belo Horizonte sempre, inclusive no campo legislativo, teve um protagonismo da gestão e do campo legislativo. Então, quer dizer, a gente conseguia aprovar a lei federal, conseguiu aprovar a lei estadual, e eu também, como deputado de oposição, mas nesse campo era política pública. E houve uma compreensão do Estado e luta, né, do COGEMAS, do Conselho Estadual, do Fórum dos Trabalhadores, né, para pressionar. Então, eu fico feliz que agora teve esse acordo, né, de vir aqui a lei. Eu acho muito importante, até porque aqui é um farol também para outros municípios. Então, eu me coloco à disposição, né, da União dos Conselhos, aqui da Câmara Municipal, do COGEMAS, né, do Conselho Estadual, Simone, e lá junto com o Ministério, a gente tem essa caminhada conjunta aí. Eu acho que a gente tem muito a avançar ainda, mas eu compartilho com a Simone desse mesmo entusiasmo. Eu já vivi cadastro de família. Celinho deve lembrar disso, cadastro de família. Para receber casa, se a pessoa fosse filiada à Associação Comunitária Pelega, recebia a casa com vaso sanitário. Se não se filiasse à Associação Comunitária Pelega, era isso. Morador ia lá, era sem o
vaso sanitário, se fosse a associação com Matheus. Foi o estágio mais rápido da minha vida. Foi um fim de semana, quando eles falaram que tinha que ser assim, tchau. Lógico que eu não fiquei num estágio desse para me prestar um trabalho desse. Depois nós fomos aqui gestores, né, quis o destino, né, 10 anos depois exatamente eu estava gestor da secretaria. Foi ótimo, fizemos concurso, aplicamos a LOAS, mas sem nenhum tostão do governo federal, nem do governo estadual, sem nenhum programa de transferência de renda e com dinheiro do Estado indo para a Associação de Esposas de Deputados, ASFAS, para distribuir a famigerada subvenção social. A gente dá um salto de 10 anos depois, a gente já tem SUAS, a política nacional, e agora a gente dando mais um salto, né? Com esse marco legal avançando. Então, às vezes a gente tem que ter mais pressa mesmo, né? Das conquistas sociais, mas eu acho que a gente está no rumo certo, está crescendo, está avançando, mas é muito importante que o plano local dê essa contribuição do marco legal, valorizando o trabalhador, fortalecendo o controle social. Muito obrigado. Boa tarde. Só antes que possa se identificar, Fabiano, né, de onde vem, qual representação, qual órgão que você está trabalhando, equipamento. Eu sou Fabiano Sequeira, sou analista de políticas públicas aqui de Belo Horizonte, trabalho no CREAS da Regional Leste, no PAEF, né? De antemão, peço desculpas talvez por não ter formulado uma pergunta bem encadeada, porque na verdade eu me inscrevi antes mesmo de ter assistido, mas o que eu queria colocar aqui assim, é um momento que eu acredito que é muito importante para a assistência, não só aqui de Belo Horizonte, mas de todo o Estado, mas especificamente aqui em Belo Horizonte a gente viveu esse ano a primeira greve e ela se deveu de fato ao concurso público, né? E aí a gente percebe o quão importante foi o concurso para a política pública de assistência aqui em Belo Horizonte, né? Os trabalhadores se sentiram de fato empoderados, né? Coisa que não poderia acontecer antes do concurso, né? Por conta justamente de como funciona o contratualismo, né? Caso vocês exemplificaram muito bem. Diante disso, os trabalhadores se empoderaram, ganharam força, né? E estão tentando reestruturar o Fórum dos Trabalhadores, e a gente vem encontrando dificuldades nesse processo, né? E é curioso porque o Fórum dos Trabalhadores ele está preconizado na política, e vocês falaram também da importância da participação dos trabalhadores na construção da política, na efetivação da política, e a gente vem encontrando muitas dificuldades, né? Assim, em diversos âmbitos. É curioso, assim, a gente já ter escutado, inclusive, de gerentes que a gente não deveria participar do Fórum dos Trabalhadores, né? É grave, isso no meu entendimento é muito grave, né? Quando eu entendo que, até por estar preconizado, o gerente deveria incentivar a participação do trabalhador, e você se depara não só com não incentivo, mas muitas vezes com assédio moral, com perseguição política do trabalhador, é um cenário grave, né? Então, assim, nós temos aqui na Lei Orgânica do município um artigo que autoriza a reunião do trabalhador, contanto que o serviço não seja prejudicado, ou seja, para bom entendedor, entende-se que é no horário de trabalho, né? Porque se na lei diz que é permitido o encontro do trabalhador sem que haja prejuízo para o serviço, qualquer pessoa que com inteligência mínima entende que é no horário de trabalho e no local de trabalho, né? Então a gente tem já a lei orgânica a nosso favor, tem a lei, né, da assistência também a nosso favor, mas a gente encontra essa resistência dos gerentes. Então, assim, no movimento que se formou durante a greve, né, a gente trabalhou muito essa questão, né, os colegas estão aqui que não me deixam mentir, que a gente vem observando aqui em Belo Horizonte um gerencialismo muito grande, assim, uma verticalização da política, em que cada vez mais o trabalhador ele é alijado dessa participação, da efetivação da política.
né? E com esse concurso entraram trabalhadores muito capazes, né? Trabalhadores com mestrado, até mesmo doutorado, e, enfim. Não que isso seja garantia de alguma coisa, mas a gente percebe na prática que de fato são trabalhadores muito engajados, muito envolvidos com a política. E não estão na política de assistência apenas porque passaram no concurso. Eles perseguiram isso por uma questão mesmo de ideal, né? Por acreditar na política de assistência, por acreditar nisso tudo, que vocês vêm pavimentando há anos, né? Então, assim, tornando objetiva a minha colocação aqui, até que ponto que está sendo pensado essa questão, né, realmente da participação do trabalhador, né, do fórum, especificamente do Fórum dos Trabalhadores, né, o incentivo ao Fórum dos Trabalhadores, até que ponto que está havendo esse diálogo, né, com o nível gerencial, com a secretaria, né. E aí, aproveitando também esse espaço, eu queria convidar todo mundo que está aqui para participar do fórum, né, do grupo Profórum estadual, né? Tem um grupo que está se reunindo para reativar o Fórum Estadual dos Trabalhadores e vai ter uma reunião essa quarta-feira no Conselho Regional de Psicologia, 5h30, né? 5h30, né? Estão todos convidados para aproveitar esse momento que eu acredito que seja realmente histórico para a política de assistência social do Estado. Próximo, a gente tem uma pergunta aqui por escrito. Eu vou dar a palavra para as pessoas que estão aguardando o microfone, depois eu faço a leitura da pergunta. Eu só peço que, em função do horário, que a gente possa ser objetivo. Acho que 3 minutos para a pergunta é suficiente. Então, se identifique. Meu nome é Conceição, eu sou enfermeira aposentada. Eu fiz parte do primeiro introdutório do PSF aqui na UFMG. Eu trabalhei em alguns municípios e nessa época estava sendo implantado o modelo que nós temos, mas que foi completamente descaracterizado, né? E eu estou agora acompanhando o pessoal do Serviço Social, que é um pessoal que eu admiro muito, pelo seu esforço que eu tenho visto, e então eu fico assim já preocupada, né? Tá na hora da gente pegarmos o exemplo do PSF, que eles fizeram, não foi salada de frutas, eles fizeram uma mistureba e hoje praticamente para o usuário não tem função. Na verdade, eu reconheço que eu deveria falar aqui bem bonito, como um intelectual, né? Mas eu não sou um intelectual, eu sou uma pessoa que veio do nível da roça, consegui fazer o curso superior de enfermagem e eu conheço a coisa de vivência, conheço a situação de vivência. Então, às vezes, eu posso até atrapalhar vocês um pouco. Eu vou pedir a vocês que me perdoem, mas aí eu vou tentando aqui, vocês me ajudam. Então, nesse caso, eu já falei da preocupação que a gente tem para que o CRAS continue cada vez melhor nesse caminho que ele está. E que a gente não deixe que entra no meio. Outro dia eu levei um susto, parecendo que um outro agora tem que estar escolhendo, né? Uma outra instituição de poder também, parecia que estava querendo trabalhar junto com a gente, não sei o que, misturando aí, e eu já fiquei preocupada. Então, por favor, vamos manter o assistência social, vamos lutar. E quando eu digo vamos lutar, eu falo do usuário comum, gente. Porque o usuário que tem a sua entidade, ele está lá para defender a sua entidade. Já entrou dinheiro, ele já deixou de ser um usuário comum. E a presença do usuário comum está muito ruim. Lamentavelmente, no meio dos usuários comuns, nós encontramos aquilo que o deputado André falou, que são os pelegos. Eles às vezes não são nem por maldade,
é uma ingenuidade, uma vaidade tão grande que daí a pouco ele está jogando a gente no buraco e está achando que a gente tem que achar bom. Isso está acontecendo muito quando você fala da preocupação com o controle social, né? Quando a gente fala também da capacitação, nós tivemos uma recente para conselheiros e eu fiquei pensando assim, gente, como é que nós temos que fazer? Porque se eu peço a raposa para cuidar das galinhas, ela vai dizer assim, olha, dorme naquele galho ali mais baixo, daquele lado assim, 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 que ela não precisa nem ter trabalho para pensar onde é que ela está. A burra veio me perguntar, eu já identifiquei o lugar para ela. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Bom, eu estou ouvindo falar muito em 14 mil policiais para cuidar Aí no caso eu estou mais em Belo Horizonte. Depois eu vou lembrar do interior, que eu sou de Valadares, tem aquele moço ali. E o CRAS lá está muito bem. Daqui de Belo Horizonte eu já utilizei para o pessoal de São Pedro Suaçuí. Então, assim, se nós tivéssemos políticas decentes,